nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus. Eu sou da amada Igreja do Pai Senhor, amém? Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Mateus 25. Estaremos lendo apenas 2 versículos. Desde já agradeço a minha oportunidade, a qual foi concedida pela liderança, mas primeiramente a Deus, que me oportunizou mais uma vez, e também agradeço a presença de todos. Todos encontraram? Amém? Mateus 25 diz o seguinte: Então no reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando seus lampiões, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes, e 5 eram insensatas. Os irmãos podem se sentar. Então, neste primeiro momento, eu gostaria de tomar um pouco da atenção dos irmãos com uma seguinte ilustração. Eis que haviam 5 mulheres, as quais eram prudentes, estão celebrando felizes as bodas, estão celebrando felizes a tão esperada vinda do noivo, a tão esperada chegada do noivo. Já do outro lado, do lado de fora, temos 5 mulheres insensatas, a qual estão desesperadas, batendo na porta e insistentemente clamando: Senhor, Senhor. E a única resposta que essas mulheres insensatas, a quais ficaram de fora, elas receberam a seguinte palavra do noivo: não vos conheço. Um destino que, uma vez selado, não pode voltar atrás. E apesar dessa história se passar uma parábola escatológica, aquilo que aponta para os dias finais que ainda vão de vir, ela tem uma ligação direta que nos revela um despertar espiritual urgente que nós devemos ter como crentes. Isso não é apenas uma história ou apenas uma parábola, é um chamado apelativo de Deus para nós voltarmos à origem do Evangelho. Então, o contexto desse versículo está baseado nos capítulos 24 e 25 do Evangelho de Mateus, o qual, ali no Monte das Oliveiras, está tendo um discurso entre Jesus e seus discípulos, a quais eles perguntavam a Jesus os sinais da sua vinda gloriosa e sobre os fim dos tempos, conforme Mateus 24:3, onde ali Jesus está respondendo às perguntas deles com 3 parábolas. Dentro delas havia a parábola do servo fiel, a parábola das 10 virgens, a qual vamos adentrar mais a fundo, e os talentos, as quais a finalidade que Jesus estava mostrando era despertar a vigilância diante da incerteza do tempo da sua vinda, como deixado na Bíblia em Mateus 24:44. Por isso, estai vós prontos também, porque a hora que não pensais, o Filho do Homem virá. Então há uma preocupação, a qual o Senhor revela a seus discípulos, para também prosseguirem com o Evangelho adiante, que o Filho não sabe a hora e como que Jesus vai expressar os dias finais e como Jesus vai expressar a urgência da gente estar totalmente ligado em Deus, esperando a vinda do Filho do Homem. Então ele vai utilizar no capítulo 25 de Mateus algo cultural, o noivado da cultura judaica. Para nós entendermos algumas passagens da Bíblia, se não todas, nós devemos ler entendendo o texto num contexto para não virar pretexto, e também entendendo a sua cultura, o seu contexto, que daí nós extrairemos aquilo que Jesus estava revelando. E não é diferente dessa palavra, da parábola das virgens, no qual Jesus utiliza esse noivado. Para um homem se casar na época, o noivo devia pagar um dote para receber a sua mulher como esposa, para tê-la como herança,
E em segundo lugar, ele saía para preparar a casa em que eles iriam morar. Então, o noivo paga o dote para o pai dessa moça, e ali o noivo volta para a sua casa, preparar aonde eles iriam morar. Nesse contexto, não se sabia a hora que a casa iria ficar pronta. Poderia demorar meses, dias ou até anos. Então, a primeira coisa que eu gostaria de citar é que a noiva não sabia o dia que o noivo viria buscar. Em segundo ponto também, o noivo não sabia quando iria terminar e também não sabia a hora de buscar a sua noiva. O importante de se frisar aqui é que o filho não sabia a hora, mas o pai é quem decidia. Isso me faz lembrar quando Jesus fala em uma das suas passagens que nem ele sabia o horário que ele voltaria, mas sim ao pai. Então temos uma representação direta à vinda do Filho do Homem, a qual nós, como noivas de Jesus Cristo, nós, a igreja, devemos estar preparados, porque nós não sabemos o dia e nem a hora que o Filho do Homem virá nos buscar, mas apenas o Pai. Então, contextualizando, a noiva deveria estar preparada a todo momento para a chegada do noivo. Bom, a noiva não sabia o momento exato que o noivo poderia chegar, mas geralmente o noivo chegava pelo período noturno, pela noite. E também, durante o casamento, era utilizado um acessório, a lamparina. Aqui em Mateus 25:3 diz o seguinte: as que eram insensatas, tomando seus lampiões, não levaram consigo azeite. Versículo 4: mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas e em seus lampiões. Então, geralmente, o noivo era chegado durante a noite, e este acessório, a lamparina, ele não necessariamente servia apenas com o intuito de iluminar a noite, mas no seu contexto judaico, no seu contexto de casamento, de casório, ele servia para iluminar o caminho, guiar o caminho até a casa do noivo, e também um objeto de identificação, a qual apontava que aquela noiva, aquela virgem, fazia parte da festa e que fazia parte do noivo. Então o acessório parecia básico, mas era fundamental para o contexto você ter aquela lamparina. Nesse contexto, em Mateus 25:3, vemos a utilização desse utensílio. Haviam 10 virgens, 5 delas eram insensatas, a quais tinham azeite em suas lamparinas. Porém também tinha as prudentes, a quais tinham azeite na sua lamparina e também levaram azeite em suas vasilhas, porque eram prudentes e talvez pensaram: pode ser que o noivo demore durante a noite, pode ser que acabe o azeite e eu venha ter que me recompor. Então, ali eu gostaria de frisar uma coisa, que as 10 virgens têm lamparinas, as 10 virgens têm azeite, as 10 virgens são virgens, têm pureza, são separadas, são escolhidas. Então as 10 já têm uma promessa decretada que o noivo viria resgatá-la. As 10 são virgens, as 10 têm lamparina e as 10 têm azeite. Só tem um problema. O problema é que 5 delas eram insensatas. Eu gostaria de frisar que, para ser a metade, é um número alarmante. Nós podemos notar que nas igrejas também, vamos colocar, porque nós somos a noiva, nas igrejas, todos os irmãos têm azeite. Na verdade é o que deveria ter, mas todos os irmãos têm azeite, têm aparência, mas às vezes o azeite não é suficiente. Às vezes o azeite está ali para durar apenas um período temporário. E tem alguns irmãos
que esquecem que a vinda do homem não tem data nem hora, mas que nós devemos estar preparados. Então tem um ponto-chave nessa mensagem. O seu azeite pode acabar a qualquer momento. Você tem reserva? E ali no versículo 5 do capítulo 25, diz: e tardando o noivo, todas elas cochilaram e dormiram. Já no versículo 6 diz: e à meia-noite houve um grito: eis que o noivo vem, sai-lhe ao encontro. E então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam os seus lampiões. Versículo 8: as insensatas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque o nosso lampião está se apagando. Mas as prudentes responderam, dizendo: não, para que não nos falte a nós e a vós, mas ide antes aos que vendem e comprai para vós. Então nós vemos que a demora do noivo fez com que todas as virgens caíssem no sono, adormecessem. Porém, ouvindo um grito: eis que o noivo vem, todas despertaram e prepararam as suas lamparinas. Por quê? Porque era um sinal pertencente ao noivo. Então a lamparina devia estar tudo certinho, para quando o noivo batesse na porta, ele fosse recebido com bom grado. Aquilo lá era uma confirmação que elas estavam totalmente preparadas para fazer parte da herança, a qual o noivo já havia preparado. Porém as insensatas viram que faltou azeite na delas, e foram pedir às prudentes: dai-me um pouco do seu azeite, porque as nossas chamas estão se apagando. Só que as outras 5 noivas, as outras 5 prudentes, elas perceberam que se tirasse um pouco delas, poderiam faltar para elas mesmas e também faltar para as imprudentes, para as insensatas. Então ela fala: aproveita que ainda o noivo não chegou e vai ver se alguém ainda está para vender. Porém acontece uma coisa, no versículo 9, deixa eu ver, não, no versículo 10, perdão, irmãos. E tendo elas ido comprar, chegou o noivo. Então não deu tempo. E quantas vezes nós, irmãos, nós temos oportunidade de nos reabastecer espiritualmente e nós deixamos de lado. Um exemplo é: quantas vezes vocês já calaram a voz do Espírito Santo quando o Espírito Santo te incomodou para orar de noite? É um exemplo claro. Quantas vezes o Espírito fala, você pode se encher um pouco mais, e você fala: será que é o Espírito Santo? Ah, mas eu posso dormir mais um pouquinho. E nós também podemos fazer a analogia do versículo 5. Elas adormeceram, mas elas despertaram. Mas tem alguns irmãos que, mesmo sabendo que o noivo está chegando, mesmo sabendo que vem um mensageiro na frente falando: eis que o noivo vem, eis que o noivo está à porta, ele fala: deixa eu dormir mais um pouquinho, deixa eu colocar o despertador no modo soneca que eu tenho mais um pouquinho. E é aí que Jesus nos revela na passagem: e tendo elas ido comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas para encontrar com ele para as bodas, entraram para as bodas, e a ele a porta foi fechada. Então quem estava preparado para receber o noivo foi recebida de bom grado, foi para as bodas e foi felizes celebrar. Só que nós vemos que quando Jesus Cristo fecha a porta, não tem mais tempo. As 5 insensatas tinham a lamparina, tinham azeite, apesar de ser insuficiente, elas tinham azeite, e elas também tinham o mesmo objetivo: encontrar o noivo.
Só que elas foram insensatas. E quando o noivo chegou, não deu mais tempo. E no versículo 11, a palavra nos revela: depois de chegarem também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre para nós. E no versículo 12, o noivo responde: mas ele respondendo disse-lhe: em verdade vos digo que eu não vos conheço. Pense, irmãos, que nós estamos aqui por uma causa, porque Jesus Cristo morreu em nosso lugar, nos deu a redenção. Nós não somos merecedores da graça, mas mesmo assim a imerecida graça nos alcançou. Aleluia. Nós éramos impertencentes, não poderíamos ser nem considerados como filho, mas por causa da morte do Filho de Deus, nós somos resgatados, somos considerados como filhos de Deus, herdeiros de Deus, recebemos um Pai, e nós temos uma promessa que ainda está de pé, a qual nós temos como única certeza: o noivo vem. Só que infelizmente metade da igreja está adormecida e faltando azeite. Por quê? Nós estamos aqui com um objetivo qual? Jesus Cristo. O noivo vem. Você está preparado? Não sei. Eu estou me preparando para isso. E os irmãos, estão preparados? Pode até ter azeite, mas está suficiente? Jesus pode voltar amanhã no seu trabalho e você subir aos céus. Mas e se ele voltar depois de amanhã e amanhã você cometeu um pecado? E se ele voltar mês que vem? Ou melhor, amanhã é dia 31. Dia 31 você peca, dia 1 de dezembro Jesus volta. E agora? Você sobe ou você está imundo? É um apelativo muito grande, irmãos. É uma palavra dura, mas é uma palavra verdadeira, porque Jesus Cristo nos revela um número muito grande e alarmante. E eu creio que a partir dessa noite, se tem algum irmão que é como uma noiva insensata, vai virar uma noiva prudente em nome de Jesus. Porque nós devemos ter azeite de sobra. Verdade, Deus. Todas esperavam um noivo, todas tinham azeite, todas eram virgens, mas nem todas foram reconhecidas pelo noivo. Nem todas estavam realmente preparadas para receber o noivo. Tem gente aqui dentro da igreja que tem aparência. Porque fala em língua, porque rodopia, porque uma vez profetizou e deu certo, uma vez intercedeu, a pessoa foi curada e deu certo. Mas isso também não é sinônimo de totalmente pureza. Não é sinônimo que o seu azeite está suficiente. Nós devemos nos embriagar do Espírito Santo todos os dias. Amém. Igual fala lá em Levítico: o fogo arderá continuamente sobre o altar, ponto e vírgula, mas retirai as cinzas e colocai as lenhas todas as manhãs. Então significa que não adianta estar queimando toda hora, porque a promessa de Deus é: o fogo arderá continuamente sobre o altar. E qual que é o nosso dever como crente? Qual que é o nosso dever como sacerdote? Recompor a lenha para voltar a queimar. Recompõe o azeite para voltar a chama. A chama está baixa, se recompõe. Enquanto é tempo, enquanto o noivo não vem, pede ajuda para o irmão. Vamos buscar mais azeite, vamos buscar fortalecer a nossa chama. Não vamos deixar nos apagar. Você tem azeite limitado ou tem azeite sobrando? Vai esperar tardar ou você vai atrás daquilo que vai sustentar a promessa da noiva? Vai preferir ficar para o lado de fora ou para o lado de dentro do reino dos céus? Tem uma passagem lá em Apocalipse que diz: aquele que é sujo, suje-se mais, aquele que é limpo, limpe-se mais. A Bíblia não está permitindo ao irmão que está cometendo um pecado para que ele venha se lambuzar, não.
Ele está falando aqueles que são insensatos, que já se calaram ao Espírito Santo. O Espírito Santo fala, ele tampa os ouvidos. O Espírito Santo fala nos lábios, mas ele cala a voz do Espírito. Aos insensatos, ainda dá tempo de continuar na sua porquice, mas aqueles justos, ainda dá tempo de se limpar mais. É justamente isso que eu venho fazer uma correlação, que as noivas insensatas, ainda dá tempo de dormir um pouquinho mais, ainda dá tempo de se arriscar com um pouquinho de azeite se não quer acordar de madrugada, ainda dá tempo de se arriscar um pouquinho mais, de ajudar o irmão em oração. Quantas almas estão gritando lá fora porque você não tem coragem de abrir a boca, falar do nome de Jesus? Ah, mas eu não tenho capacidade. Vai orar que Deus te dá azeite. Amém. Jesus não te chamou porque você era bonitinho, porque você tinha aparência ou porque você tinha azeite. Jesus te chamou porque Ele está aqui para te capacitar e te dar azeite. E aos prudentes, ainda tem tempo de se encher um pouco mais. Ainda dá tempo de encher as vasilhas. Ainda dá tempo de entrar com o noivo. Ainda dá tempo de não ficar para o lado de fora. A decisão é sua, porque Jesus já fez o papel dele na cruz. E é com isso que ele te diz hoje: não cale a voz do Espírito Santo. Porque quantas vezes o Espírito Santo quis falar com você, você tampou os seus ouvidos. Quantas vezes ele quis usar os seus lábios e você se calou, entrou em dúvida. Quantas oportunidades que Deus estava preparado para te dar um dom espiritual e você se calou. Quantas vezes uma alma era para ter sido salva, mas você não teve coragem de abrir a boca. Quantas pessoas que poderiam ter saído do suicídio com uma palavra de esperança que você tinha em seu coração, mas você preferiu ficar calado. E o Espírito Santo ontem, enquanto eu estava intercedendo, ele me revelou algo mais a fundo. Quantas vezes era para você ter morrido, mas Deus te livrou? Porque Deus pensou, não, através da vida desse irmão, uma família ainda vai ser salva. Eu não vou deixar esse acidente acontecer. Uma vida ainda vai sair dos vícios por causa da oração desse irmão. Por causa da intercessão, uma vida ainda vai ser resgatada de um pecado. Mas Deus ainda foi mais a fundo. Quantas vezes também a morte era para ter ceifado a sua vida, a morte estava dando risada, viu Jesus? Ele está lambuzado de pecado, e Jesus olha para a sua imundície e fala: eu não posso deixar que o meu filho querido perda a salvação. Vou dar mais uma chance dele se purificar. Vou dar mais uma chance de limpar daquele pecado imundo que eu nunca consegui. Ah, porque na nossa carnalidade, sim, nós estamos continuamente no pecado. Mas Jesus nos deu uma promessa: eu venci o mundo. Quem te capacita não é o homem, é Jesus. Quem te dá dons não é o homem, é Jesus. Deus está te dando mais uma oportunidade de reacender aquela chama que uma vez foi apagada, que não era para ter se apagada, mas por causa de algum objetivo, por causa de algum mistério qualquer, ela se apagou. Uma chama que não deveria ter se apagado. Mas Jesus às vezes pode estar te dando uma última chance para reacender essa chama que não devia ter apagado. Às vezes a morte bateu a porta assim, ó. Antes de você sair de casa era para ter acontecido um acidente, mas Jesus disse: ainda não, porque ele não está preparado para a minha glória. Vou dar apenas mais uma chance. E agora, irmãos, Jesus morre numa cruz por você. Deus te dá uma redenção completa, e você vai ficar calado?
Ou você vai se reabastecer a partir dessa noite? Você vai esperar do lado de dentro preparado ou desesperado do lado de fora? Tem uma coisa que eu sempre gosto de frisar, que depois da conversão de Paulo, ele foi preso, e ele começa o capítulo dizendo: Paulo, prisioneiro de Cristo. Pode ver que ele não era prisioneiro do governo, ele não era prisioneiro dos seus pecados, ele não era mais escravo da sua carnalidade, mas ele era prisioneiro em Cristo. Paulo tinha sim suas fragilidades, Paulo tinha um espinho na carne para não se vangloriar, conforme a palavra diz, porém ele tinha uma única certeza, que ele era um prisioneiro de Cristo, que mais valia ele morrer em nome de Cristo do que viver para o mundo, que mais valia ele ser reconhecido por Deus do que ser reconhecido pelo mundo. Foi falado na vigília há uma semana atrás, a qual nós podemos participar representando a nossa igreja. Paulo, antes de conhecer Jesus, ele tinha fama, ele era um fariseu, mestre da lei, ele tinha título, só que ele não tinha nada, porque ele não tinha Jesus. E quando ele tem um encontro real com Jesus, ele perde os seus títulos, e a única coisa a qual ele tem certeza é: vou sofrer pelo nome de Cristo, eu vou ser espancado e açoitado pelo nome de Cristo, eu vou ser preso pelo nome de Cristo, mas glória a Deus, tudo aquilo a qual Paulo considerava como luxo, ele diz agora considerar como esterco. E é mais um apelativo que eu gostaria de trazer para os irmãos. Você prefere os seus títulos vangloriosos sendo reconhecido pelo mundo e ser negado perante Cristo? Ou você prefere morrer para Cristo e ser açoitado pelo mundo? Prefere ser uma lamparina a qual só arde por um momento, a qual só pega fogo por um período temporário? Ou você quer ser aquela chama que arde continuamente no altar? E é com isso que eu agradeço a minha oportunidade, que nós venhamos como igreja, como noiva de Cristo, despertar. A quem está dormindo, desperta enquanto ainda é hora. Vai atrás do azeite, vai atrás da sua preparação espiritual, vai atrás de conhecimento. Não seja reconhecido pelo mundo, porque, irmãos, muitas vezes nós como cristãos, nós buscamos o azeite, mas nós queremos ser reconhecidos pelo mundo. E aqui dentro da igreja, às vezes a gente fala: Jesus, fala comigo. Nós queremos que Deus, o Espírito Santo, fale conosco no público, mas nós somos vazios no secreto. Ah, mas Jesus, fala comigo, me dá uma bênção, mas chega de noite, quando fecha a porta lá do seu quarto de madrugada, você é um totalmente desconhecido de Deus. Você pede para Deus aqui na igreja te abençoar, mas você não é transformado dentro de casa. O Espírito Santo não está te chamando aqui para te confrontar e apontar o dedo no seu rosto e falar: você é imundo. Não, Ele está falando: ainda dá tempo de ser cheio, ainda dá tempo de me buscar no secreto, ainda dá tempo de buscar a noiva, ainda dá tempo de ser puro, ainda dá tempo de ser a menina dos olhos de Jesus. Amém? Amém, Jesus. Agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, que Deus abençoe poderosamente, né, irmão Fábio Roberto, em nome de Jesus.
Eu convido a igreja a se colocar em pé em nome de Jesus. Aqueles que necessitam, que precisam de oração e imposição das mãos, o convite fica feito. Venha até a frente. Nós vamos ungir você em nome de Jesus.